O programa de hoje é com o diretor do Instituto de Identificação, o Genilson Gomes. Ele é papiloscopista. Você sabe o que é papiloscopista? É o camarada que estuda as impressões digitais. Dizem que quando o cara é bom demais, você faz assim, tudo bem? Ele responde seu nome, endereço, CPF. É isso mesmo, Genilson? Boa noite, Douglas. É quase isso. A missão do papiloscopista é a identificação humana a partir das papilas dérmicas, popularmente conhecida como a impressão digital, mas também existe a impressão palmar, a impressão plantar. Então, onde existir papila dérmica com o que, falando um pouco tecnicamente, existe o contraste entre a crista papilar e o sulco papilar, é possível fazer a identificação do cidadão. Agora vem cá, o que é que tem a ver a papiloscopia com o carnaval, Genilson? Pronto. Em vários níveis, podemos dizer assim, que existe a necessidade do papiloscopista. Por exemplo, o Instituto de Identificação, pelo primeiro ano, terá um plantão de identificação criminal, certo? Onde atua o papiloscopista nesse plantão? Por exemplo, cidadãos que são presos sem documento e é necessário fazer a identificação criminal, responder a pergunta, realmente, quem é você? Então, essa é a atividade, a missão do papiloscopista, é pegar a coleta decadactilar desse indivíduo, levar para o Instituto de Identificação e lá é feita a comparação com o prontuário civil a partir das impressões digitais para ter certeza de quem se trata. Outro caso importante é, por exemplo, a liberação de corpos, que acontece no IML, não só de Sergipe, como no Brasil inteiro. Então, um corpo da entrada no IML precisa ter certeza de quem se trata. Então, é nesse momento onde é acionado o papiloscopista, certo? Os nossos papiloscopistas no Instituto de Identificação vão para o arquivo, procurar o prontuário civil, para poder ter certeza de quem se trata a pessoa. Vocês ouviram bem o que o Genilson falou, não é? Muitas vezes o cara vai preso, chega lá, não tem documento, porque o ninja ele vai brincar o carnaval, não leva documento, e qualquer bronca começa o nome. Ele diz que é outro nome e tal, mas é aí que entra o pessoal da papiloscopia. O camarada vai tocar piano lá, vai tirar as impressões digitais, isso. E aí vocês vão saber quem é ele. Sim, porque algo que é bem interessante nesse sentido, Douglas, é o seguinte, se o indivíduo que ele comete um crime, e é um crime que ele vislumbra ser solto em audiência de custódia, ou então muitas vezes ele já tem um outro processo que vai aumentar a ficha dele, então nesse momento que ele já cometeu um crime e está preso, ele comete um segundo, que é se passar por um terceiro. Geralmente, quem são as vítimas nesse momento? É um irmão, um primo, um amigo, um vizinho, alguém mais próximo, que ele se apropria dos dados biográficos dessa pessoa e tenta se passar por ela. E aí é nesse momento que é fundamental o trabalho do papiloscopista. Porque o nome dele já está sujo. O nome dele já está sujo, certo? E aí o que acontece? Ele vai sujar o nome de tantos quanto ele puder. E o trabalho do papiloscopista, nesse momento, é impedir que essa injustiça aconteça, certo? Que o cidadão seja vítima e passe a responder por um crime que não cometeu, porque alguém usou seus dados falsos, certo? E aí vai o alerta. Quando o Instituto de Identificação solicita que o cidadão, assim que tiver seus documentos extraviados, ele comunica à polícia via boletim de ocorrência, é para evitar que situações como essa aconteçam, por exemplo. Porque muitas vezes o vagabundo, ele pega os documentos na rua de alguém, decora aquilo ali e vai aprontar. Quando a polícia pega, quem é você? Ele se apresenta com aqueles dados da pessoa. E aí causa um problema para esse cidadão que teve seus documentos extraviados. Então, por isso, nós recomendamos que sempre que você tiver a constatação da perda dos seus documentos, comunique à autoridade policial, comunique. Muito importante. É fundamental isso, certo? Então, é esse o trabalho do papiloscopista. Ô, Genilson, todo boato tem um fundo musical. Eu ouvi dizer, e estou correndo agora para atrás da informação exata. Teve um crime recente aqui em Aracaju, onde o DHPP teve que contar com o Instituto de Forense, também o Instituto de Identificação, e descobriram o elemento, quem era um dos elementos, através da palmilha de um tênis. Isso aconteceu? É possível? É possível, sim. Nós temos peritos nos institutos de um nível técnico muito bom. Então, nós temos o Instituto de Criminalística, nós temos o Instituto Médico Legal, nós temos o Instituto de Análise e Pesquisa Forense, que tem profissionais de boa qualificação, excelente qualificação, que é possível sim. Eu não tenho como dizer o que foi que aconteceu nesse caso em especial, mas posso garantir que nossas equipes são muito boas. Pode chegar a isso. Pode chegar a isso. Aliás, é muito bom. Nós temos acompanhado muito o trabalho de vocês. Uma mulher, por exemplo, estava internada no hospital de urgência
né? Essa mulher chegou lá sem sentidos, tal, e aí o diretor do hospital chamou o Instituto de Identificação para saber quem era aquela senhora que estava ali, aquela paciente. Resultado, era uma criminosa. Aquela mulher já havia matado 5 crianças envenenadas no Rio de Janeiro. E graças ao trabalho dos papiloscopistas, do Instituto de Identificação, aquela mulher recebeu voz de prisão. Aliás, foi você quem deu voz de prisão à mulher. Comuniquei a ela que existia um mandado de prisão. Por quê? Porque, veja só, como eu volto a dizer, aquela pergunta, quem é você, é a missão do papiloscopista responder. Ela deu entrada no hospital, se apresentando com um nome, não tinha nada que comprovasse isso. O hospital, assim como a maioria das unidades de saúde, em situações semelhantes, solicita ao Instituto de Identificação, porque, como o nome diz, é Instituto de Identificação, certo? Não é só a carteira de identidade, nossa missão é um pouco mais abrangente. Assim foi feito nesse dia, foi coletadas as impressões digitais dela dentro do hospital, foi levada para o Instituto de Identificação, e no Instituto de Identificação de Sergipe mantém convênios e parcerias com a rede de outros órgãos, a exemplo dos outros institutos de identificação dos estados, o Instituto Nacional de Identificação, o INI, que é da Polícia Federal, e com base nesse convênio, nessa parceria, foi possível chegar à verdadeira identidade dela, que era uma cidadã do Rio de Janeiro, nada a ver com os dados que ela apresentou aqui, eram outros totalmente diferentes. E contra esse nome verdadeiro... Aqui ela era Aparecida, lá no Rio ela era Joana d'Arc. E contra a Joana d'Arc pesava 2 mandados de prisão em aberto, com sentença transitada e julgada, certo? Que era a sentença definitiva. Por falar nisso, já encontraram o marido de Joana d'Arc? Rapaz, eu não tenho relato, mas tá por aí, tá por aí. O marido da Joana d'Arc continua desaparecido. Né? Pois é. Genilson, vocês vão ter, então, plantões. Aonde exatamente? O plantão de identificação do Instituto de Identificação fica na sede do Instituto de Identificação. No Carnaval, especificamente. Esse vai ser o primeiro Carnaval, mas o plantão já está acontecendo, já é uma realidade. Tem sido muito eficaz, principalmente para a identificação criminal, porque hoje tem a audiência de custódia, o preso deve ser apresentado na audiência de custódia identificado. Então, todos os dias, o papiloscopista se dirige à unidade policial para fazer a identificação criminal do preso, e nesse carnaval vai ser o primeiro carnaval onde esse plantão, esses profissionais estarão trabalhando em favor da sociedade. Os senhores vejam a diferença de um técnico à frente de um órgão importante, como é o Instituto da Identificação. Porque tempos atrás, não muito longe lá, tal, era o chefe político que indicava o cara que não sabia absolutamente nada. E eu vou além, Douglas, não é só o trabalho de identificação criminal, mas é um trabalho de identificação civil, quando se trata de corpos, que passa a ser, podemos dizer assim, que é um trabalho humanitário. Por quê? Porque como era antes de nós termos um plantão, sexta-feira de carnaval, existia uma desventura, o cidadão via óbito, precisava da identificação desse cidadão, que o Instituto fornecesse essa informação. Por se trabalhar em regime de expediente, essa informação só ia chegar para o IML na quinta-feira posterior à quarta-feira de cinzas. Ou seja, quase uma semana de sofrimento de uma família. Agora e para a polícia também, que o acusado poderia? Poderia, certo? E aí o que acontece? Agora com o plantão, não. Se a solicitação chega na sexta, ela é atendida no mesmo dia, da mesma forma como no sábado, no domingo, como foi, né? Final de semana, como é agora o resto das festas do carnaval. Então, é um trabalho muito mais preciso, muito mais direto para o cidadão. Outro exemplo aconteceu em Lagarto, onde o cidadão estava bebendo com seu empregado e mais uma pessoa. Em determinado momento, eles se desentenderam, patrão matou o empregado, fugiu, e quando a polícia chegou na cena do crime, encontrou lá o empregado morto, né, e não tinha mais ninguém. Mas em cima da mesa daquela casa tinham 3 copos com cerveja. Aqueles copos com cerveja tinha uma terceira pessoa, além do homicida. E essa terceira pessoa foi quem desvendou tudo. Outro trabalho do Instituto de Identificação dos Papiloscopistas. Através do copo. Através do copo, a polícia identificou quem era a terceira pessoa. Nesse caso em especial, Douglas, eu quero fazer, por questão de justiça, parabenizar as equipes do Instituto de Criminalística, onde também tem papiloscopista. Tá? Então, existe uma interação muito boa entre os institutos. Então, foi os papiloscopistas que trabalham no Instituto de Criminalística que conseguiram. É óbvio que tem sempre um apoio, certo? Pela interação dos institutos, pela natureza do serviço,
com o Instituto de Identificação. Mas em local de crime, os papiloscopistas que atendem diretamente são os papiloscopistas lotados no Instituto de Criminalística. E, em necessidade, solicita ao Instituto de Identificação. Janilson, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, viu, rapaz? Nós agradecemos pela disposição. Portanto, o papiloscopista, diretor do Instituto de Identificação do Estado de Sergipe, Genilson Gomes, aqui, na Cidade Alerta, segunda-feira de Carnaval. Agora